Eu, muito rapidamente, vou dar início aos trabalhos da nossa mesa. Só queria reforçar um ponto, que quando a gente lá atrás, começou a pensar no núcleo de estudos de gênero, não era núcleo de gênero, era núcleo de estudos de gênero, Esperança Garcia, uma das nossas pretensões era que o NEG e a UFABC construíssem um espaço de referência para os estudos de gênero e que a gente despontasse também na formação de quadros no campo dos estudos de gênero. E hoje acho que é um dia histórico nessa luta de construção desse espaço de referência dos estudos de gênero, com a presença da professora Helena Hirata aqui. Uma grande alegria para nós, ela é referência de todas nós, de todos os estudos que estão presentes aqui em desenvolvimento, e é com muita alegria que a gente recebe a professora Helena Hirata, e já vou passar a palavra a ela, contando muito rapidamente e resumidamente sua história. Ela possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Paris 8, atualmente é diretora de pesquisa emérita do CNRS, no Laboratório de Gênero, Trabalho e Mobilidade, associada às Universidades de Paris 8 e Paris 10. Sua pesquisa é voltada para a área da Sociologia do Trabalho e do Gênero. Então, mais uma vez, agradeço ao NEG o privilégio de conduzir esses trabalhos hoje e passo a palavra, então, para a nossa querida professora Helena Hirata. Muito obrigada pela apresentação do núcleo também, que eu não conhecia com todos esses detalhes. Me pediram para falar sobre a minha trajetória de pesquisa, então não tenho propriamente um tema, quer dizer, eu dei um tema geral que é trabalho, gênero e subjetividade, da fábrica ao trabalho do cuidado, porque eu fiz primeiro uma série de trabalhos sobre comparações internacionais de trabalho industrial e hoje trabalho sobre a questão de cuidados. Então vou falar dos dois temas, mas não tenho uma estrutura, digamos, de apresentação dos trabalhos, e o que me falaram que era importante era uma interlocução, de questões e comentários e discussão depois da minha fala. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, não fazer uma coisa de 1h30, porque aí não teria tempo para discussão. Então, devo considerar que nós vamos fazer uma parte importante da nossa fala na discussão, na interação, nas questões, nos comentários, nas críticas, etc., que vocês farão a partir do que vocês conhecem dessa questão do gênero e do trabalho e do que vocês andaram fazendo como pesquisa até hoje, que estão fazendo nesse momento, e com essa perspectiva de um seminário internacional em agosto, e que vai provavelmente fazer com que vocês entrem mais em contato, mais profundamente com o tema, e que aprofundem mais o tema que vocês estão interessados em trabalhar. Então, para mim, estar na Federal do ABC é muito importante. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu já ouvi falar e tenho amigas que fizeram concursos para tentar entrar no corpo docente e infelizmente não conseguiram. Mas para mim é importante porque, na realidade, eu tive que sair do país em 1971, em janeiro, e fiquei sem poder voltar para o Brasil até a chegada da anistia, e com a anistia eu pude voltar e comecei a dar seminários e fazer pesquisa. Então, eu fiquei de 71 até 79 sem poder voltar para o Brasil, e quando voltei, os primeiros seminários que eu fiz em São Paulo foi no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, para mim, tem uma relação com o ABC muito importante, e continuei tendo relação com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pela via de dois trabalhadores sindicalistas do Sindicato Metalúrgico do ABC, e que eram da Ford, que chamavam Betão e Bagaço. E os dois Betão e Bagaço fizeram um livro que nós ajudamos a fazer, e que saiu, e que nós fizemos a apresentação do livro com Lula, etc., no Sindicato do ABC alguns anos atrás. Então, para mim, estar no ABC é uma emoção,
e eu acho que essa universidade é relativamente jovem, né? Mas muito conceituada já e com uma notoriedade, né? Que ultrapassa de longe o tempo curto de existência da instituição. Então, parabéns para vocês, né, de estarem na Federal da ABC e de terem construído essa universidade de maneira tão rápida e tão gloriosa, de uma certa maneira, né? Em relação à questão da primeira fase, digamos, da pesquisa que eu fiz, foi uma pesquisa comparativa entre o Brasil, a França e o Japão, e era sobre multinacionais francesas e japonesas no Brasil. Então, era uma comparação entre tecnologia, tecnologia, organização do trabalho e políticas de gestão da mão de obra nas empresas francesas e brasileiras com filiais no Brasil, e eu visitei várias empresas, tanto no Brasil quanto na França quanto no Japão, e eu tive uma facilidade no Brasil para fazer entrevistas em fábricas como a Toyota, Curabo, Toyogo, Nippon Steel, que eram os em Minas, que eram empresas com capital japonês sediadas no Brasil e que tinham trabalhadores brasileiros nessas instituições. E no Japão também tive facilidade para entrar nessas empresas, mas foi a partir das filiais. Eu comecei fazendo a pesquisa nas filiais e consegui entrar nas filiais porque meu pai era deputado federal na época e ele fazia o contato entre as empresas japonesas e o governo brasileiro para facilitar a entrada dessas empresas japonesas no Brasil. Então, tive facilidade dizendo que o meu pai era o João Sumirata e que ele tinha essa facilidade de fazer com que essas empresas pudessem entrar no Brasil, e isso facilitou muito a minha entrada. Como vocês sabem, é muito difícil a gente ter acesso para fazer pesquisa nas empresas, e na época, quando comecei a fazer essas pesquisas, era ainda mais difícil. Hoje em dia já é mais fácil você entrar nas empresas, nas empresas industriais, mas na época era muito difícil. Então, foi no início dos anos 80 que eu fiz essas pesquisas, e no Japão eu fui dizendo que já tinha estado nessas filiais brasileiras das empresas japonesas. E na França, o fato de eu estar no CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, que é uma instituição pública, é como o CNPq, só que é um CNPq com pesquisadores, digamos, pesquisadores que estão sediados nos laboratórios de pesquisa do CNRS. Então, como eu estava no CNRS, foi também mais fácil a entrada nas empresas como a L'Oréal, a Michelin, Thomson, Lanier de Roubaix, Saint-Gobain, Danone, etc., que tinham empresas filiais aqui no Brasil. Então, eu fui primeiro para as empresas mães, as empresas mães na França, e depois visitei as filiais da Danone, por exemplo, em Poços de Caldas, e da Lanier de Roubaix, lá no sul do país, perto do Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, etc. Então, fiz várias pesquisas, inclusive o caso que eu vou contar, que é um dos exemplos, é o do polo petroquímico de Camaçari, onde eu fiz a pesquisa comparando com o polo petroquímico de Mizushima, no Japão, e o que deu para ver é que a tecnologia era mais ou menos similar, porque fabricava o mesmo produto, mas o número de trabalhadores empregados em cada uma dessas empresas era muito diferente. Por exemplo, havia 25 grupos de trabalho no Japão, na empresa mãe japonesa, e havia 5 grupos de trabalho, enquanto que no Brasil, no polo petroquímico de Camaçari, havia 25 grupos de trabalho. Quer dizer, havia muito mais trabalhadores no Brasil do que no Japão. Por quê? Porque no Brasil havia um sistema de pessoas que deviam cobrir faltas e férias. Haviam pessoas que faltavam,
e haviam pessoas que tiravam férias. No Japão praticamente não existe férias, mesmo hoje, é muito pouco o número de dias de férias num ano para os trabalhadores japoneses. Em geral, no primeiro ano de trabalho, 5 ou 6 dias, e depois no segundo ano fica um dia a mais até completar um número relativamente importante de férias, mas praticamente não existe férias na empresa japonesa. Então não precisava desses pessoas que cobriam as férias dos outros que saíam de férias, e também não havia praticamente absenteísmo. O absenteísmo era em torno de 0 no Japão, e enquanto que havia muitas ausências no Brasil. Então o grupo de trabalho, os trabalhadores tinham que ser em número muito mais importante no Brasil do que no Japão. Então, essa era uma das diferenças importantes das empresas japonesas e francesas no Brasil e nos respectivos países onde havia menos absenteísmo, menos férias, etc. E acho que isso pode dizer que essas diferenças eram importantes, sobretudo se a gente considera a divisão sexual do trabalho, sobre a qual eu vou falar mais adiante. Por quê? Porque as mulheres que trabalhavam na Kurabo, na Toyobo, que eram empresas têxteis, elas trabalhavam e dormiam no dormitório da empresa. A empresa tinha dormitórios no recinto mesmo da empresa, e as jovens trabalhadoras tinham que ficar hospedadas nesses dormitórios, enquanto que no Brasil as trabalhadoras têxteis das filiais de Kurabo e da Toyobo achavam que era uma falta de liberdade você ficar num dormitório, e não existiam dormitórios dessas empresas no Brasil. Então, os dormitórios eram uma maneira da empresa fazer com que as trabalhadoras estivessem sempre à disposição da empresa. Na hora de começar o trabalho, eles tocavam uma campainha, todo mundo acordava ao mesmo tempo, tinham que arrumar o quarto, etc. E elas eram consideradas mulheres que tinham que aprender toda uma série de artes japonesas para depois se casar, porque elas eram todas jovens, solteiras, e depois elas iam casar e sair da empresa, então, substituída por outras jovens trabalhadoras. E elas aprendiam as artes japonesas, as artes domésticas japonesas, costura do kimono, por exemplo, o ikebana, que é uma arte de arranjo de flores, e que serve também para fazer com que aumente a destreza manual, porque é uma maneira de pegar as flores, os galhos, tirar os galhos das flores, mudar a posição das folhagens, e colocar de novo o caule. Então exige uma destreza manual, uma paciência muito grande, e isso faz parte do aprendizado que também serve à empresa e serve ao trabalho na indústria eletrônica, por exemplo, ou na indústria têxtil. Então, esses dormitórios, elas existiam, por exemplo, na Europa, no início do século, e eram chamados os conventos sedosos, porque eram das indústrias de seda, e eram uma espécie de convento onde as mulheres dormiam no lugar onde tinham trabalho. E isso também deixou de existir há muito tempo na França. Hoje em dia, as mulheres que trabalham nessas empresas moram perto ou longe, mas não moram na empresa mesmo, como acontece no Japão. Então, no Japão é o único lugar onde havia essa discriminação, digamos, no sentido de que as mulheres tinham que ficar dormindo nos locais onde elas trabalhavam. E essa é uma coisa que faz com que haviam
fábricas de homens e fábricas de mulheres. As fábricas de homens eram siderurgia, petroquímica, automobilística, e as fábricas de mulheres eram as têxtil, confecção, eletrônica, etc. E a empresa as empresas eram empresas que cuidavam das mulheres ou dos homens como sendo trabalhadores ou trabalhadoras. Eles consideravam os trabalhadores ou as trabalhadoras como seres distintos, com uma política de gestão bastante diferente para uns e outros. Também uma grande diferença entre as empresas japonesas e as filiais francesas, as filiais no Brasil, é que essas jovens trabalhadoras que trabalhavam nessas empresas, elas estavam sempre, digamos, estavam junto dos trabalhadores da empresa, mas estavam de maneira relativamente distante, separadas separadas dos homens. E acho que aqui a gente pode pensar na questão da divisão sexual do trabalho, que é um tema, digamos, transversal ao cuidado e às empresas multinacionais francesas e japonesas no Brasil, que são as duas grandes formas de pesquisa que eu fiz, porque a divisão sexual do trabalho é a divisão do trabalho entre homens e mulheres. E, como a Danielle Kergoat, que é uma pesquisadora com quem eu trabalhei bastante, diz, a divisão sexual do trabalho tem dois princípios organizadores, que é o princípio da separação e o princípio hierárquico. O princípio da separação é o fato de que o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres são diferentes, são distintos, elas não fazem as mesmas coisas, os homens e as mulheres não trabalham nos mesmos trabalhos, nas mesmas funções, e não tem o mesmo tipo de características do processo de trabalho, enquanto que a outro princípio, que é o princípio hierárquico, se conjuga no sentido de que as mulheres, o trabalho dos homens vale mais do que o trabalho das mulheres. O trabalho dos homens é melhor remunerado, é mais valorizado do que o trabalho das mulheres. E aí você vê muito bem isso no trabalho de cuidado, porque o trabalho de cuidado é o trabalho de cuidado das crianças, dos idosos dependentes, das pessoas com algum tipo de handicap, ou as pessoas que estão doentes. E o trabalho de cuidado é um trabalho que hoje em dia está profissionalizado, há cuidadoras que recebem pelo seu trabalho de cuidado, mas é um trabalho que é considerado, que é desvalorizado. E a gente acho que pode dizer que é desvalorizado por uma razão muito simples, é que é o tipo de trabalho que se faz, as mulheres fazem de graça nas suas casas, no seu trabalho doméstico e de cuidado. Então, quando as mulheres trabalham de graça nesse trabalho, quando elas vão ter o trabalho remunerado, profissionalizado, de cuidadoras, continua tendo essa desvalorização monetária, simbólica e tudo mais, e essas mulheres não têm a possibilidade de viver do seu trabalho com um salário decente, com um reconhecimento simbólico e real, etc. E esse cuidado de maneira desvalorizada tem outras hipóteses. Por exemplo, há uma socióloga francesa que considera que esse trabalho é desvalorizado porque é a desvalorização do próprio beneficiário do cuidado. Por exemplo, pessoas idosas, dependentes, que elas são desvalorizadas, são consideradas frágeis, são consideradas pouco valorizadas, e que essa desvalorização do beneficiário do cuidado recai sobre as cuidadoras, que também são desvalorizadas e por causa do cuidado que elas dão a pessoas frágeis, a pessoas que não são valorizadas.
Então essa é uma hipótese, mas eu acho que a hipótese feminista de que as mulheres que cuidam, elas sofrem desvalorização do trabalho doméstico não remunerado, é uma hipótese forte também que a gente tem que considerar. Eu acho que, em relação à questão do cuidado, voltando à questão das empresas multinacionais, francesas e japonesas no Brasil, também tem o fato de que não só não tem férias lá na França, no Brasil, no Japão, mas também no Japão as pessoas que trabalham, elas fazem muitas horas extras sem receber remuneração por hora extra. Então, a partir de chefe de seção, que é o primeiro nível hierárquico, as pessoas trabalham várias horas por dia sem remuneração e são horas extras não remuneradas. Então, há uma desvalorização do trabalho dessas pessoas, porque elas recebem um salário que não corresponde ao salário que deveriam receber se fosse contado os horários, a hora extra que elas fazem, além do horário. Então, essas horas extras podem ser de 5 horas por dia e 30 horas a mais por semana. Então, 30 horas a mais por semana é muita coisa. E o que isso eu vi nos anos 80 na pesquisa, né, sobre firmas multinacionais, eu vi de novo na pesquisa que eu fiz nos anos 2011 e 2012 no Japão, com as cuidadoras, porque nas instituições de longa permanência para idosos, os ILPIs, japoneses, as pessoas que trabalham nessas ILPIs, elas também trabalham fazendo horas extras não pagas. As cuidadoras, por exemplo, elas têm que fazer escrever um relatório do que aconteceu durante o dia, de como estão dos velhinhos que elas cuidam, e esse relatório elas não podem fazer, muita coisa, além do trabalho de cuidadoras dos idosos. Então elas acabam fazendo esse relatório depois do dia de trabalho, então como um trabalho não remunerado, um trabalho de cuidado não remunerado. E essa não remuneração de hora extra que hoje continua, como era nos anos 80, ela acaba fazendo com que há uma intensificação do trabalho muito grande, porque elas, por exemplo, uma cuidadora começava às 4 da tarde, ficava a noite toda, durante o dia de manhã ela continuava a trabalhar e saía do trabalho a meio-dia, depois de fazer esse relatório com horário não pago. Então, esse tipo de política de gestão da mão de obra, que é tipicamente japonesa, ela acaba tendo uma consequência muito grande sobre as cuidadoras. Eu acho que o que eu pude ver, passando para a questão das cuidadoras um pouco mais, é que as cuidadoras no Japão, elas não podem, elas têm esse trabalho muito difícil, e a gente, comparando com o trabalho das cuidadoras na França e no Brasil, a gente vê que, por exemplo, durante a pandemia, as trabalhadoras tiveram muito mais trabalho, porque as que ficavam doentes ou que saíam deixavam mais trabalho para as que ficavam, e que elas continuavam a fazer esse trabalho com risco de vida, com risco de serem contaminados com a pandemia, etc. E esse trabalho durante a pandemia das cuidadoras brasileiras e francesas, a gente pode dizer que houve uma diferença muito grande de
no trabalho delas, porque as cuidadoras no Brasil, elas tinham medo de serem contaminadas, tinham medo de contaminar os idosos com quem elas trabalhavam, tinham medo de levar a doença para casa e contaminar os filhos e o marido, etc., as pessoas da família, os avós, os avós, etc. E ainda, além do que, elas tinham medo de perder o emprego, porque quando ficavam doentes, se ficassem doentes, elas não tinham a cobertura para poder continuar a trabalhar sem riscos e sendo pago. Enquanto que na França as políticas públicas fizeram com que houvesse a possibilidade das pessoas que se consideravam sem segurança no trabalho pudessem sair e continuar recebendo o salário e cuidando dos filhos. E havia uma série de direitos como o droit de retrait, que é o direito de se retirar do trabalho e para se proteger do ponto de vista da saúde e continuando a receber o seu salário. Então, essas políticas públicas que havia na França fez com que houvesse uma diferença muito grande no trabalho realizado, nas condições de trabalho realizado por cuidadoras brasileiras e cuidadoras francesas. No Japão, eu não sei como a coisa se passou, eu estou indo agora em junho para fazer a pesquisa no caso japonês, para ver como é que houve houve o comportamento do governo e das cuidadoras durante a pandemia. Mas no Japão houve um fechamento muito grande durante a pandemia e a gente quase praticamente não tem notícias de como é que a coisa se desenrolou durante a pandemia no Japão, além do que não houve sociólogos que fizeram pesquisas, a gente praticamente não conhecemos pesquisas sobre a pandemia e a relação entre a pandemia e o trabalho das cuidadoras no Japão. O que a gente sabe é que elas continuaram trabalhando como continuaram trabalhando as pessoas aqui no Brasil ou na França, porque não podia deixar de alimentar os idosos que estavam em casa, por exemplo. Eu tinha que fazer uma série de continuar a fazer o trabalho para as pessoas continuarem a poder viver. Cuidados, mas é um trabalho que não leva em conta o fato de que o salário e o reconhecimento do trabalho não é grande e não se considera que elas têm um trabalho que deve ser reconhecido, porque sem elas os idosos morreriam, as crianças pequenas também não teriam a possibilidade de sobreviver, são pessoas que são dependentes e essa possibilidade deles continuarem a viver, a vida delas depende das cuidadoras e as cuidadoras não são pagas, o salário das cuidadoras é muito baixo. Isso eu sei em relação ao Japão, porque eu fiz a pesquisa nos anos 2011, e também no Brasil e na França elas ganham muito pouco, ganham praticamente a mesma coisa que uma trabalhadora doméstica e fazem coisas que as trabalhadoras domésticas fazem, e mais o trabalho relacional, o trabalho cognitivo, o trabalho que elas fazem com as pessoas dependentes, que elas que desdobram toda a carga emocional, o trabalho emocional que elas têm que fazer, e todo esse trabalho ela não é reconhecida ao nível do salário, ao nível do que elas ganham, do reconhecimento formal, etc. Eu acho que posso falar um pouco da divisão sexual do trabalho, que é o que apareceu tanto na pesquisa sobre
as firmas multinacionais quanto nas pesquisas sobre as cuidadoras, o conceito de divisão sexual do trabalho é hoje utilizado na academia, mas também nos sindicatos, já é um conceito que é amplamente difundido, embora nos anos 70, 80 não se falasse em divisão sexual do trabalho, e é a divisão do trabalho entre homens e mulheres, e que parte do conceito ampliado de trabalho, que considera o trabalho não só profissional, mas também um trabalho doméstico. Então, quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, é a divisão do trabalho entre homens e mulheres, tanto na esfera do trabalho profissional, quanto na esfera do trabalho doméstico. Também é um conceito ampliado de trabalho, porque considera o trabalho remunerado e não remunerado, o trabalho formal e o trabalho informal, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, tudo isso entra dentro do conceito de divisão sexual do trabalho, que cobre, portanto, uma ampla gama de atividades que não são apenas o trabalho profissional, o trabalho remunerado, o trabalho assalariado, que é o que se considera sendo trabalho hoje em dia ainda, né? As pessoas consideram que o trabalho assalariado, o trabalho formal, o trabalho produtivo é o único que merece o nome de trabalho, e todo o trabalho doméstico, o trabalho não formal, o trabalho informal e o trabalho não remunerado são considerados não são considerados como trabalho. E vocês sabem que quando a gente considera esses trabalhos como sendo produtores de valor, um enorme porcentagem do PIB nacional que é gerado por esse trabalho não remunerado das casas, das donas de casa, etc., que fazem esse trabalho frutificar todos os dias, e que, se elas não fizessem esse trabalho, teria que comprar a comida, comprar roupas, etc., e todo o trabalho de sustento dessas pessoas. A divisão sexual do trabalho, então, ele transversaliza a produção e a reprodução, o trabalho e o extra-trabalho, e na base da divisão sexual do trabalho está o fato de que as mulheres são alocadas à esfera da reprodução e os homens são alocados à esfera da produção. E os homens são considerados os que ganham pão, que conseguem fazer com que a família sobreviva com o seu salário, e as mulheres são consideradas como sendo as que estão no trabalho reprodutivo, no trabalho gratuito. Isso tudo não é verdade, porque hoje em dia vocês sabem que as mulheres trabalham em todas as sociedades, inclusive no Japão, as mulheres têm um trabalho remunerado, além do trabalho gratuito, então elas trabalham como os homens no trabalho remunerado, e também acho que pode-se dizer que as mulheres elas têm um trabalho gratuito, várias jornadas de trabalho que não são consideradas, que não são valorizadas, que não são reconhecidas como sendo trabalho. E além do que, a gente sabe também que as mulheres, nas famílias, há muitas mulheres chefes de família, e as famílias chefiadas por mulheres são famílias em que as mulheres é que fazem com que elas consigam fazer com que as pessoas consigam, as famílias consigam sobreviver. Mas não é mais o homem que é o alocado na produção, mas as mulheres que fazem o trabalho produtivo e que mantêm as famílias. Nessa enorme quantidade de mulheres chefes de família que tem aumentado exponencialmente, tanto no Brasil quanto nos outros países. E eu acho que o que hoje em dia a gente trabalha, quando trabalha sobre a divisão sexual do trabalho, é também a questão do que a gente chama de interseccionalidade ou consubstancialidade, isto é, o fato de que só estudar o gênero você pode considerar apenas, por exemplo, as mulheres burguesas, que estão no gênero feminino, e necessariamente a gente
se considerar a consubstancialidade ou a interseccionalidade entre a classe social, o gênero e a raça, você tem uma articulação entre as três variáveis que são importantes, e você considerando uma mulher, por exemplo, que uma cuidadora que é mulher, que é de classe social desfavorecida e que tem um trabalho como imigrante, muitas vezes negra no Brasil, você tem toda uma série de dimensões que estão articuladas entre si e que faz com que essa mulher que é negra, que é uma mulher e que é de classe desfavorecida, ela tem ela tem uma relação de poder onde todas essas características estão conjuntamente classificando, tornando essa mulher alvo de discriminação, alvo de relações sociais subordinadas e relações sociais que são de uma maneira geral, elas são oprimidas nessa relação. Então, acho que se pode dizer que a raça e o sexo e a classe juntas, elas são consubstanciais ou interseccionais. E eu acho que também é necessário dizer que o pensamento e a ação na consideração da divisão sexual do trabalho, elas estão e são analisadas conjuntamente. O pensamento e a ação, a subordinação e a exploração, a alienação e a emancipação, são todas características que estão conjuntamente e que elas têm um trabalho como campo de referência. A divisão sexual do trabalho tem o trabalho como campo de referência, assim como relações sociais de sexo ou relações de gênero cobre todo o social. Você fala da divisão sexual do trabalho, é o trabalho que está na base da divisão entre homens e mulheres, enquanto que quando a gente fala de relações sociais de sexo ou relações de gênero, ela é uma relação que transversaliza todos os campos do social. E aí você pode pensar, por exemplo, a relação entre aluno e professor, ou a relação entre médico e paciente, são relações que não são relações sexuais, relações da divisão sexual do trabalho. Não fazem parte da divisão sexual do trabalho, mas fazem parte das relações de gênero que cobrem as relações de gênero que cobrem, portanto, outras relações, como de professor e aluno, como relações entre médico e paciente, etc. Outros tipos de relações que não têm o trabalho como eixo central. Agora, há vários autores que trabalham com a questão do gênero, mas que não trabalham com a questão do trabalho, por exemplo. Por exemplo, Angela Davis, ela tem textos sobre trabalho, mas o essencial da pesquisa dela e da obra dela é sobre as relações de gênero e não é sobre o trabalho, como as pesquisas da Danielle Carroat, por exemplo. E outras pesquisadoras que falam de trabalho e que não falam de trabalho, mas que falam de gênero, por exemplo, a Patricia Hill Collins, que trabalha com a questão da consubstancialidade ou da interseccionalidade, mas que trabalha com a questão do gênero e da raça, sobretudo, mas que não trabalha com a questão do trabalho em si ou da questão das diversas modalidades de trabalho.
Eu acho que também pode-se dizer que, de uma certa forma, hoje a gente pode criticar a visão da divisão sexual do trabalho como divisão do trabalho entre homens e mulheres, na medida em que há uma série de novas teorias que consideram uma instabilidade das categorias de sexo. Por exemplo, eu penso na Judith Butler, eu penso, por exemplo, na Ana Fausto Starling, que são autoras que consideram que há mais do que mais do que dois sexos. Por exemplo, a Judith Butler considera que você pode estar um dia sendo masculina, outro dia sendo feminina, outro dia não sendo nem masculina nem feminina. Há uma instabilidade das categorias de sexo. E a Ana Fausto Starling, que é uma bióloga, ela considera que pode-se falar em diferentes, 5 ou 6 diferentes sexos, por exemplo, pensando nas hermafroditas, com predominância masculina ou predominância feminina, ou verdadeiros hermafroditas, e ela considera então que há vários tipos de sexo e não apenas dois. Então, de uma certa forma, isso desestabiliza a concepção da divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, entre as categorias do masculino e do feminino. Mas é uma questão em aberto que a gente tem que discutir e tem que aprofundar. Eu acho que, claro, que o masculino e o feminino, a gente pode considerar que o masculino e o feminino são também, podem ser considerados mais abertos e mais abrangentes do que o sexo biologicamente masculino e o sexo biologicamente feminino. E também acho que é importante, eu vou terminar com essa questão para poder debater, a questão da subjetividade é muito importante na consideração das relações sociais, porque pensar a subjetividade ou convocar a subjetividade permite compreender o trabalho em toda a sua extensão e permite pensar pensar em trabalhar a liberdade e não apenas o determinismo. E a questão da subjetividade é o ângulo mais importante para a gente pensar os diferentes trabalhos e a possibilidade da gente ter uma igualdade no trabalho. Por exemplo, as cuidadoras, elas têm uma forma de considerar a subjetividade e trabalhar com a sua subjetividade em relação aos beneficiários do cuidado, e essa subjetividade, o que são as emoções, os sentimentos, etc., são essenciais no trabalho. Então, eu até critico sociólogas como Christelle Avril, que é uma socióloga francesa, que acha que a gente pode cuidar dos idosos sem se envolver emocionalmente, sem tendo uma distância, digamos, impessoal em relação às pessoas que têm esse tipo de cuidado. Então, ela acha que as cuidadoras podem ter um trabalho totalmente impessoal, sem envolver sentimentos, emoções, etc. E eu não acredito que isso seja possível, porque o trabalho de cuidado com as pessoas idosas não é um trabalho de enfermeira com um doente, porque as pessoas idosas não são forçosamente doentes, são pessoas idosas que requerem cuidado, que requerem paciência, que requerem que se fale com elas, que querem falar, que querem conversar, etc. E tudo isso não dá para você fazer sem estar envolvido emocionalmente, sem estar envolvido afetivamente, etc., com as pessoas com quem se cuida. E acho que a questão de subjetividade é o que eu queria mais ressaltar para
pensar essa questão do trabalho de cuidado. Eu acho que também pode-se dizer que o feminismo materialista da qual eu parto tem um fundamento que dá um fundamento para toda a relação social. Toda a relação social tem um fundamento material, que é a materialidade do trabalho. Então, o conceito de trabalho tem uma função política central, e o trabalho tem uma dimensão política importante no estudo das relações sociais. E falar em relações sociais já é uma maneira de fazer um certo tipo de sociologia, que não é a sociologia das diferenças entre os gêneros, os sexos, ou é diferente dos gender studies, que não é necessariamente, não considera necessariamente o trabalho como uma dimensão material que de uma certa forma é subjacente à questão das relações sociais. Então, eu acho que as práticas sociais e o trabalho são fundamentais para pensar as relações sociais, e tanto no universo da empresa quanto no universo do cuidado. Esse cuidado que pode ser tanto cuidado domiciliar quanto cuidado em instituições de longa permanência de idosos, mas em todo caso pode-se dizer que em todos esses trabalhos a dimensão de que é um trabalho feminizado, é um trabalho realizado por mulheres, incide no fato de que elas são pouco valorizadas, que têm salários baixos, que não são consideradas como os homens em termos de salário, em termos de reconhecimento social, etc. Então, eu acho que a gente tem que pensar no trabalho das mulheres como sendo um trabalho que de uma certa forma, estruturado pela divisão sexual do trabalho, que faz com que as mulheres tenham um lugar menos importante, separado e hierarquicamente inferior ao trabalho masculino. Então, essa é uma das dimensões importantes da questão do gênero. E a consubstancialidade ou a interseccionalidade é importante porque se considera que as mulheres e os homens, elas não são apenas mulheres e homens, ou você não vai considerar apenas o fato da pessoa ser mulher, mas também o fato de ela ser mulher e estar inserida numa certa classe social, inserida também numa certa um imigrante, ou com uma raça determinada, que também pode ser objeto de discriminação, de opressão, etc. Então, eu acho que a questão do gênero não é apenas o gênero, mas o gênero tem que ser analisado juntamente com outras componentes, como a classe social, como fez a Danielle Kerouac, ou como a Crenshaw faz, de analisar o gênero em relação conjuntamente com a raça. Então, são maneiras de pensar conjuntamente várias dimensões ao mesmo tempo, e a consubstancialidade ou a interseccionalidade coloca várias dimensões, além da raça, da classe social e do gênero, mas também a nacionalidade, a idade, o fato a geração, né, o nível geracional, e outras a sexualidade e outras dimensões que também são importantes para analisar o social, analisar as relações sociais, etc.